Ok, hoje pela manhã nós caminhamos sobre o texto de Atos capítulo 10, do versículo 1 em diante, falando, e o nosso tema da nossa ministração é características que atraem a presença de Deus. Então, se você não esteve de manhã, se você não assistiu pela manhã pelo YouTube, depois vá lá no YouTube da igreja, e seguindo aqui o modelo do pastor Daniel, vá lá, aproveite, dá um like, siga o canal do YouTube da Igreja Batista, Jardim Aeroporto, e pegue a ministração de hoje de manhã para você conectar com o que nós vamos falar aqui. A presença de Deus, ela é fundamental, ela não é opcional para a carreira da nossa fé. E você vai entender alguns valores aqui de forma bem objetiva que nós vamos colocar. É a presença dele que nós precisamos. E no capítulo 10 do livro de Atos, essa presença veio sobre a vida de um grupo de pessoas de uma forma muito especial, sobre uma casa que para aquele momento ainda não era o momento deles ter essa experiência. Porque Cornélio, que é o personagem, o protagonista dessa história, Cornélio é o protagonista. Pedro é o coadjuvante. Entenda isso. Na história da igreja, o meu papel e o teu papel como igreja, nós não somos protagonistas. Protagonistas são homens e mulheres que não conhecem a Jesus e que estão perdidos nesse mundo. Eu e você que já nascemos de novo, nós somos os coadjuvantes dessa história chamada desejo de Deus de salvar o mundo perdido. As luzes não são para nós, o destaque não é para nós, o destaque e todo cuidado é para esse mundo perdido. Pedro era o coadjuvante dessa história porque foi usado por Deus para levar a mais poderosa experiência que uma pessoa pode ter no que diz respeito a andar com Deus. A casa de Cornélio não conhecia Jesus. A casa de Cornélio era uma família que temia a Deus, mas ainda precisavam conhecer Jesus. E Pedro é enviado para a casa de Cornélio para falar de Jesus. E enquanto ele falava de Jesus, toda aquela casa, a família de Cornélio, todos os seus amigos foram batizados no Espírito Santo. Falamos sobre isso pela manhã. Então, vá lá no YouTube e você vai pegar a íntegra dessa exposição desse texto. Só que essa presença de Deus, e é a nossa pergunta a presença de Deus não vem sobre a vida de qualquer pessoa. Não pense que apesar da graça ser de graça, ser um favor de Deus, essa graça de Deus que salva e que traz a presença do Espírito Santo para habitar permanentemente na nossa vida, essa presença de Deus transformadora e gloriosa, ela não é para qualquer pessoa, ela não vem sobre qualquer pessoa. Não pense que a presença de Deus é um mover barato, um mover simples, não, é algo muito precioso. Cornélio, esse homem gentil, um centurião da corte romana, um homem que não tinha nada dentro dos descritivos da promessa para o povo judeu, para fazer parte dessa promessa, Deus encontrou motivo na vida desse gentil para se manifestar na casa dele, sobre todos os seus e sobre os seus amigos. Mas não foi de graça, existiam motivos na vida de Cornélio. E nós vamos falar nessa noite, para encerrar o nosso tempo, na nossa estada aqui com vocês, falando sobre 4 características que atraem a presença de Deus. Primeira característica, Atos capítulo 10, versículo 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Versículo 2. Primeira característica, Cornélio era um homem piedoso. Piedade, do grego eusebis, significa submissão. Uma avaliação dos textos bíblicos, considerando a língua original, amplia o nosso comprometimento com as Escrituras. Submissão. É impossível sermos um altar que atrai a presença de Deus na nossa vida, se não desenvolvermos um coração. Grave isso, coração. O coração é a chave, o coração é o lugar, é do coração que procede desígnios, é do coração que procede decisões, é do nosso coração que procede escolhas. É impossível sermos esse altar que atrai a presença de Deus, se não desenvolvermos um coração submisso. E submissão é um comportamento. Submissão não é um sentimento. Não espere sentir desejo de se submeter. Isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque submissão não é um atributo da alma. Submissão é um comportamento construído. E como um comportamento para ser construído, você precisa superar os seus níveis de fé. Submissão é gerado por um coração que um dia foi obediente. Obediência é atributo da alma. O que significa isso? Você está no controle, você escolhe obedecer. O teu pastor chega nesse púlpito, nessa tribuna, e lhe dá uma palavra, você ouve, você escolhe obedecer.
Você escolhe se vai na galeria, na exposição dos 25 anos da história da igreja, você escolhe se você vai tocar nas fotos ou não. Você escolhe se você vai ser um dizimista ou não. Você escolhe se você vai ser um ofertante ou não. Você escolhe participar das programações da igreja. Você vai escolher se vai estar aqui na terça-feira para uma reunião importante que você foi convocado. Obediência é atributo da minha alma, eu estou no controle. Cuidado, obediência é importante, mas se você não sair desse nível, pode ser a tua ruína. Calma, nós vamos chegar lá. Na nossa alma estão as nossas vontades, na nossa alma estão os nossos desejos, na nossa alma, faz parte da nossa alma o nosso ego, a nossa personalidade se expressa através da nossa alma, os nossos temperamentos. Cuidado com a sua alma, não ouse depender do ambiente chamado alma para atrair a presença de Deus, a sua alma vai afastar a presença de Deus. Agora, se obediência é um atributo da alma, é você no controle e é submissão. Submissão é atributo do Espírito. Você não está no controle, você não tem escolha. E esse é o lugar. Quem está no controle é o Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso guia, ele que dirige. E ser guiado pelo Espírito Santo é estar completamente, eu gosto de usar palavras de absoluto, porque quando a questão é nosso relacionamento com Deus, quando a questão é nossa vida com Deus, não tente ser parcial, é absoluto. Ser guiado pelo Espírito Santo é estar completamente na vontade de Deus, é estar completamente comprometido com a vontade de Deus. Evangelho de João capítulo 4, Jesus diz, a minha comida, o que me alimenta, o que me nutre, é fazer a vontade que Ele me enviou. Submissão, estou fora do controle. Cuidado quando você está no controle das coisas. Muitas áreas da nossa vida ainda não romperam como deveria, muitas áreas da nossa vida enfrentam dificuldades para alcançar um nível maior, uma excelência maior, uma conquista maior. Por quê? Porque nós estamos no controle. Não há nada que você no controle possa ser aperfeiçoado, mas Deus no controle tudo Ele aperfeiçoa. Está escrito na palavra dele, Isaías 55, versículo 9, os caminhos dele são mais elevados que o nosso, os pensamentos dele são mais elevados que o nosso. É Ele no controle. Cornélio foi visto por Deus e foi achado como um homem piedoso, Eusébio, submisso, guiado pelo Espírito Santo. Esse é o nosso desafio. Agora, fique atento, porque ser guiado pelo Espírito Santo pode ser uma caminhada muito dura. Não se engane, não pense que ser guiado pelo Espírito Santo é viver diante de pastos verdejantes, águas tranquilas, mesa posta diante dos seus adversários, cabeça ungida com óleo, cálice transbordando. Não, ser guiado pelo Espírito Santo não é isso. Ser guiado pelo Espírito Santo é um processo muito diferente. Jesus desce para o Rio Jordão, batizado por João Batista, o céu se abre, o céu se declara a ele sai do Rio Jordão batizado, e ele é levado pelo Espírito Santo. Para onde? Para o deserto. E como se não bastasse ter sido levado para o deserto, foi levado para estar na presença de quem durante 40 dias em jejum? Do próprio Satanás. Que coisa estranha. Ser guiado pelo Espírito Santo é ser levado para um lugar de necessidade, para um lugar de sofrimento, para um lugar de dor, e ainda estar diante do inimigo da nossa alma. Exatamente. Mas isso não é o problema, porque se Ele para esse lugar nos levou e conosco Ele está, tudo vai dar certo no final da história. Ser guiado pelo Espírito Santo é assumir os teus desafios, para que você amadureça em fé e se torne um homem e uma mulher autêntico no seu serviço diante de Deus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta: quantos estão prontos nessa noite para serem guiados pelo Espírito Santo? Pensa bem antes de responder. Deus leva a sério o que sai da nossa boca. O Senhor não é ingênuo, mas Ele valida tudo que sai da boca de um homem e de uma mulher que se diz crer nele. É assim que Ele funciona. Nosso dever de não errarmos com o Senhor é muito grande, porque Ele anui, Ele concorda, Ele diz amém para cada palavra que um homem e uma mulher que teme o nome dEle diz. Se nós queremos servir a Deus e sermos guiados pelo Espírito Santo, precisamos assumir as cobranças necessárias para que essa caminhada dignifique e glorifique o nome dEle. Não podemos ser guiados pelo Espírito Santo estando no controle. É submissão, obediência gera submissão, eu estou fora do controle, eu não sou o meu Senhor. Queridos, obediência é importante? Claro que é importante, porque obediência gera o quê? Aprendizado. Porém, sem submissão, não há prática do aprendizado.
Quantos valores bíblicos nós conhecemos, sabemos que são verdadeiros, sabemos que são importantes, aprendemos esses valores, entendemos que devem ser cumpridos, obediência, atributo da alma, mas poucos são esses valores colocados em prática na nossa vida. Nos tornamos tolos. Tiago capítulo 1, versículo 22, Tiago nos exorta, aliás, nos admoesta, dizendo: não sejam meros ouvintes da palavra, mas sejamos praticantes da palavra. Submissão é a oportunidade de colocarmos em prática aquilo que Deus diz. Submissão é a exigência de Deus para que uma palavra dele, que tem poder de nos transportar de um reino de trevas para um reino do Filho do seu amor, seja verdadeiro. É essa obediência que, quando eu abro mão dela, saio do governo e agora me submeto a essa palavra sem questionamento, porque submissão não admite questionamento. Submissão não cabe perguntas. Submissão, você recebe uma ordem, você confia nessa ordem e caminha nessa ordem. Todas as vezes que ousamos tergiversar, discutir, avaliar, argumentar sobre uma palavra de Deus, estamos abrindo rota para a nossa ruína. Coração submisso. Não tem como. Agora, por que é tão complicado construir esse valor chamado submissão na nossa vida? Porque não há como evoluir no processo da obediência para a submissão, se permanecermos vivos. Falamos sobre isso hoje pela manhã. Então, esse é o desafio. Estamos vivos. A declaração de Paulo à igreja da Galácia, no capítulo 2, versículo 20, era uma declaração pública, dizendo: eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Para Cristo viver em mim, eu preciso estar completamente morto. Porque se eu não estiver completamente morto, Cristo não vive completamente em mim. Eu preciso morrer. Por quê, pastor? Porque se você não morre, não tem novo nascimento. Tem que nascer de novo. Sem novo nascimento, você pode até perceber a eternidade, mas não entra na eternidade. Tem que nascer de novo. Ser gerado uma nova natureza agora inspirada em Cristo. Jesus é o modelo da nova natureza que entra na eternidade. É essa nova natureza que tem que ser gerada em mim e você, e ela reflete um caráter, e esse caráter não é de obediência, esse caráter é de submissão. Submissão é: eu estou pronto, não importa o que eu pense. Jesus no Getsêmani, a alma dele quis gritar. Você já parou para pensar? Essa é uma fala do pastor José, essa fala não é minha. Você já parou para pensar que Jesus só tinha bilhete de vinda? Ele não tinha bilhete de volta? Você já parou para pensar nessa possibilidade? Porque ele não podia pecar, ele não podia errar, ele tinha que acertar em tudo. O bilhete de volta ele tinha que garantir sendo submisso. Hebreus capítulo 5 diz que Jesus teve as suas orações ouvidas e atendidas pelo Pai por causa do seu clamor e intensas lágrimas e de um comportamento submisso. O Pai ouviu o Filho, não era somente porque ele era filho, mas porque o comportamento honrava o Pai com uma atitude de submissão. O novo nascimento nos dá uma nova consciência. É uma nova consciência. Agora você não pensa mais do mesmo jeito que você pensava antes de conhecer a Jesus. Primeiro sermão da igreja, Atos capítulo 2. Não durou 10 minutos. Não teve regra homilética, não teve regra exegética, não se importou com a hermenêutica. Não estou dizendo que isso não seja importante. Pregadores do púlpito, usem as ferramentas para que um sermão seja bem aplicado. Mas naquele momento não era necessário. 10 minutos de exposição dos profetas e da lei. 3.000 pessoas decididamente se converteram e foram batizadas. Mas antes fizeram uma pergunta quando viram esse evangelho, com o coração compungido. O verbo compungir no grego significa como se estivesse sofrendo ferroadas. É isso que o evangelho tem que provocar no nosso coração. Quer saber se você está sendo alcançado e tocado por um evangelho genuíno? Quando você o ouve, ele te deixa completamente desconfortável. O evangelho de Cristo nos desconforta. O evangelho de Cristo nos desconforta em relação a esse mundo. Ele nos desajusta para esse mundo, porque o nosso ajuste, a nossa calibração com esse mundo nos tira da presença dele. Jesus te quer descalibrado, desajustado e desalinhado completamente com esse mundo. E o evangelho tem esse papel de nos desajustar com esse mundo.
Porque quando eu estou desajustado, desalinhado com esse mundo, significa que eu fiz uma escolha. E qual é essa escolha? Rei meu e Senhor meu, tua minha alma e meu coração e todos os meus dias. Esse é o nosso lugar. Novo nascimento, Pedro prega. Perguntam o que a gente deve fazer. Foi a pergunta que fizeram. Ouvimos essa palavra, a palavra é boa, a palavra nos interessa, o que nós temos que fazer? Qual foi a resposta que ele deu? A primeira resposta: arrependei-vos. E o verbo arrependimento ali não significa mudar de comportamento. Tem gente que não está funcionando na fé porque está insistindo em mudar o seu comportamento. Deixa eu lhe dar um conselho: para de insistir para mudar os teus comportamentos maus, você não vai conseguir. Conhece pessoas que estão na igreja e elas mudam um comportamento mau para um comportamento bom, só que isso dura um curto espaço de tempo. Por que isso acontece? Porque o evangelho não vale, pastor? Não, o problema não está no evangelho. O problema está que talvez estejamos querendo, insistindo em mudar algo que somos incompetentes para mudar. A palavra que Pedro deu para aquela multidão, quando eles ouviram o evangelho, foi arrependei-vos. O verbo grego que Pedro usa ali para arrependimento não significa mudar comportamento, significa mudar o jeito de pensar. Porque quando eu mudo o jeito de pensar, eu mudo o jeito de fazer. Por que existem muitas pessoas que estão no evangelho há anos e continuam cometendo os mesmos erros, continuam tendo os mesmos comportamentos limitados pelo pecado? Por quê? Porque não tem força para mudar o comportamento? Entenda, você jamais terá forças para mudar o seu jeito mal de viver. O que transforma a nossa vida é o poder da graça de Deus revelada na sua palavra, do seu Espírito agindo em nós, mudando o nosso jeito de pensar. Isso é novo nascimento. Muda o jeito de pensar, muda o jeito de fazer. Não adianta esforço para mudar o jeito de fazer se você não tem transformação na sua mente. A natureza humana, ela quer obedecer. Por que a natureza humana quer obedecer? Porque eu estou no controle. O dia que eu não decido obedecer mais, eu paro. E a natureza gerada pelo novo nascimento é submissão. Estou fora do controle. Novo nascimento é mudança de consciência, é pensar diferente, é obedecer, mas crescer para se submeter. Talvez uma boa pergunta que pudesse ser feita para a igreja dos nossos dias, e eu não estou falando de nós aqui nesse auditório, estou falando para a igreja dos nossos dias, talvez uma boa pergunta fosse: nasceu de novo? Porque podemos estar ensinando valores eternos para uma geração ainda carnal, valores espirituais para uma geração carnal, valores eternos para uma geração natural. Não vai acontecer, não vai mudar. Nós temos muitas, hoje na igreja, de uma forma global, nós temos pessoas convertidas, poucos nascidos de novo, convertidos a um modelo, convertidos a uma estrutura. Quem não gosta de um ambiente desse? Quem não gosta de estar num lugar como esse? Você chega na porta, você já é bem recebido, você é recebido com um sorriso, você é chamado de meu querido, amado, você é respeitado, você é aceito. Tudo que diz respeito à necessidade do ser humano, você recebe logo na entrada desse lugar. Chega nesse lugar, uma boa canção, homens e mulheres preparados, treinados, capacitados, o pastor, uma boa palavra, uma boa direção, uma boa gestão, comprometimento. Quem não se sente bem num ambiente como esse? Se converter a um ambiente como esse é a coisa mais simples que existe no mundo, porque aqui você não tem o que o mundo te oferece lá fora. O mundo te oferece dor, rejeição, julgamento. Aqui dentro você recebe aceitação, aqui você recebe abraço, lá fora não. Se converter a esse modelo, pastor, é simples, mas nascer de novo pelo poder dessa palavra, esse é o grande desafio. Porque se não nascermos de novo, você não permanece. Porque quando você chega em um lugar como esse e você ouve a verdade, os parafusos vão sendo apertados. E vai apertando, e quando você pensa, acabou, não, aperta mais um pouco, até sair água do parafuso. Quem não nasceu de novo não resiste. E quem nasceu de novo se alegra, porque nós somos forjados no fogo. É fogo, não é água tranquila, é fogo refinador, é fogo que nos purifica, e é esse fogo que gera uma nova mentalidade na nossa vida, que nos faz agora pensarmos como Cristo pensa. Passamos a ter a mente de Jesus. Nós temos que ter a mente de Jesus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, é a mente de Cristo. Sem mente de Cristo, esquece, dificilmente você atrairá a presença de Deus, porque jamais conseguiremos alcançar esse nível chamado submissão. Tem que estar morto. Deus fala com mortos. Sabia que são mortos que desafiam a naturalidade das coisas? Não são os vivos. Os vivos ouvem Satanás. Ananias e Safira.
Alguns estudiosos acreditam que Ananias e Safira fez parte do 120 do Pentecoste. Imagina, fazer parte do momento mais triunfal da história da igreja. Mas alguns dias depois, eles estavam decidindo vender algo que era de posse completa deles e mentir a respeito daquele valor. E chega diante de um santo homem de Deus e eles são perguntados: você vendeu por esse valor? Teve a chance de se arrepender. Deus é paciente. E eles dizem: sim, vendemos por esse valor. E qual foi a acusação? Porque mentistes ao Espírito Santo, porque deixou Satanás encher o teu coração. Morte literal para ele. São vivos que ouvem a Satanás, vivos não ouvem a Deus. Quem ouve a Deus são os mortos. Evangelho de João, capítulo número 11. Lázaro morto há 4 dias, sepultado. Jesus manda tirar a pedra do túmulo. E o Senhor diz: eu vou chamar ele para fora. E diz: Senhor, não faça isso, não abra o túmulo. Ele está morto há 4 dias, já cheira mal. E o Senhor diz: eu tenho uma voz para chamar os mortos. Sempre vai ter uma voz de Deus para falar com quem está morto. Você já morreu para as suas vontades, para os teus desejos, e viver somente para Ele? E o interessante desse texto é que quando Jesus grita para o morto há 4 dias, o que acontece com ele? Me responda, o que acontece com ele? Ele sai. E você já parou para avaliar um pouco o que aconteceu, se foi simples? Porque ele estava completamente atado como morto. Mas quando eu estou morto e a voz é do meu Senhor, não importa as ataduras que me prendem, eu vou obedecer à voz do meu Senhor. Esse é o lugar que nós devemos alcançar. Isso é submissão. Submissão é desistir de fazer do nosso jeito. Dificilmente, quem anda na rota da obediência, desprezando a submissão, dificilmente vive debaixo de autoridade. Dificilmente são pastoreados. Dificilmente são discipulados. Por quê? Porque ser pastoreado e ser discipulado é estar com alguém que frequentemente vai contrariar o seu coração. Sem pastoreio, sem discipulado. Sem discipulado, sem destino. Sem destino de Deus, bíblico, sem eternidade com Jesus. Submissão é um desafio para a nossa vida, para atrairmos a presença de Deus. Mateus capítulo 5, Jesus ensina o que é submissão e o que é obediência. Bateu na sua face, você resiste, você não revida. Obediência. E dá a outra. É ilógico. Não faz sentido. Já me bateu uma face, agora eu tenho que dar a outra. Eu já não reagi, eu já não quebrei ele na pancada. Eu já não fui para cima dele. E agora eu ainda tenho que dar outra face. Submissão. É ilógico. Caminhou 1 milha, já cumpri minha obrigação, já fiz o que eu podia, caminha a 2ª. Mas não faz sentido, eu estou cansado, eu tenho meus compromissos, eu tenho os meus afazeres, eu tenho os meus sonhos, eu tenho os meus projetos. 2ª milha é submissão, não faz sentido. Tomou a sua capa, dá a túnica também. Submissão nunca vai fazer sentido, mas submissão é o caminho. Por quê? Porque o que faz sentido não atende à necessidade do homem carnal. Por que submissão é tão importante? Porque submissão humilha a nossa natureza humana. Submissão nos humilha. Humilha o homem natural. Submissão humilha o homem natural que insiste em governar a nossa vida. Humilha o nosso homem natural, mas resgata uma condição: estarmos à presença do Senhor para sempre. Sabe por que nós não somos submissos? Porque nós somos bons obedientes. Obediência não é a última virtude. A última virtude não é a obediência, a última virtude é a submissão. Se a obediência não evoluir para a submissão, sabe o que ela vai gerar em nós? Rebeldia. Todo rebelde foi obediente temporário. Ele obedeceu até quando convinha, e quando não foi mais conveniente, ele decidiu mais não obedecer. E aquele que não obedece se rebela contra um valor. Ele passou a questionar. A obediência nos compromete no nosso relacionamento com Deus. E a submissão nos santifica. Submissão santifica porque me torna exclusivo. Santidade é isso. Santidade é exclusividade. Sabe quem serão os futuros rebeldes que convivem conosco? Aqueles que estão insistindo para serem obedientes hoje. Rompa com a obediência. Suba de nível. Suba o primeiro degrau. É perigoso atender em parte o que Deus fala. O obediente é parcial. E obediência parcial é desobediência completa. E desobediência completa tem sentença. Precisamos aperfeiçoar o nosso comportamento. Tem um céu nos aguardando. Tem um livro da vida escrito, cujo nome desses que estão nesse livro serão chamados de filhos de Deus e herdarão todas essas coisas, se casarão com Cristo, é a sua noiva santa e imaculada. O prêmio é grande, pastor, mas a exigência é absurda, mas o prêmio é imerecido para mim e para você, porque é glorioso demais.
vamos apenas moldar o nosso coração. A presença de Deus veio sobre a casa de Cornélio em primeiro lugar, porque Deus achou um motivo. Qual foi esse motivo? Um homem submisso, piedoso. Segunda característica, versículo 2, além de piedoso, Cornélio era um homem temente a Deus. Ele e toda a sua casa, temer a Deus. Talvez esse seja um bom desafio para provar o caráter da submissão e da nossa devoção. Porque quem crê, teme. Nós somos uma geração que não teme mais a Deus. A geração dos nossos dias não teme mais a Deus. Líderes assumem o risco de assumir púlpitos e tribunas de uma igreja em adultério. Líderes ousam desafiar a santidade do Senhor, fazendo parte dos ministérios com uma vida totalmente comprometida nos seus valores morais, sociais, conjugais, familiares e financeiros. Somos uma geração que não teme mais a Deus. Não tememos perder a presença dEle. A falta de temor a Deus é o mais evidente testemunho de um coração incrédulo. É o mais evidente testemunho. Vivemos um tempo de uma geração que não teme o que pode acontecer conosco se não fizermos o que Ele manda. Jesus não pede, Jesus ordena, porque Ele é Senhor. Você um dia entregou sua vida nas mãos de Jesus e disse: Jesus, Tu és o Senhor da minha vida? Então deixa eu lhe dizer uma coisa, Ele não pede, Ele manda. Senhores têm autoridade, senhores têm poder para decidir vida e morte. Eles não sugestionam, eles não orientam, eles aplicam a sua vontade. E aqueles que querem viver em paz com Ele, tem que fazer a sua vontade. Quer viver em paz com Deus? Faça a vontade dEle. Quer criar conflitos com Deus? Desobedeça a vontade dEle. Somos uma geração moderna que não teme mais a Deus. E sabe por que não tememos a Deus? Porque talvez a nossa ideia de Jesus seja uma ideia muito equivocada. Jesus, qual é a primeira imagem que vem na sua mente? Esse nome, qual é a primeira imagem que vem, ocupa o seu pensamento? Um Cristo coroado com uma coroa de espinhos, rosto desfigurado, costas rasgadas, cravos nas mãos, um rosto sofrido? Deixa eu te dar uma notícia, esse Jesus já não existe mais. Há mais de 2000 anos, esse Jesus não existe mais. Acabou esse Jesus, ele não existe mais. O Jesus que existe hoje, os seus olhos são como chamas de fogo. Quando Ele abre a sua boca, a sua voz é como a voz de muitas águas. E o seu rosto brilha mais que o sol na sua maior força. Deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho medo desse Jesus. Porque Ele pode decidir a minha eternidade. Quando o Senhor olha para a casa de Cornélio, encontra um homem piedoso, submisso, mas também encontra um homem temente a Deus com toda a sua casa. Nós temos que temer o que podemos perder por não honrarmos a Jesus. Quando o pecado bate na nossa porta, tem uma ordem. O Senhor sabe da força do pecado, Ele sabe da força daquilo que nos seduz, mas Ele nos deu uma palavra: o pecado está na sua porta. Qual é o meu papel e o teu papel? Resistir a esse pecado. Gênesis capítulo número 4. Por que resistir? Porque você pode resistir. Ainda que te falte todos os argumentos para resistir aquilo que te tenta, aquilo que te seduz, resista o pecado pelo menos por temer o nome daquele que é o Rei de toda a glória e cuja vontade vai ser agir com ira contra aqueles que desafiaram a sua ordem. Queridos, Jesus é amor, mas Ele é expressão de ira também, porque a expressão da ira de Jesus é a forma mais poderosa dele demonstrar que ama aqueles que temem o seu nome. Você já parou para pensar nisso? O juízo de Deus não é contraditório com o amor dele. A aplicação do juízo de Deus é uma declaração de amor para homens e mulheres devotos que decidiram ser sacrifícios para que o nome de Jesus seja glorificado. Amar a Deus, quem ama teme. Quem ama teme. Teme o dano que pode sofrer. E não é o dano do inferno. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o dano de quem não teme a Deus não é o inferno. Que coisa louca. O dano de quem não ama a Deus não é receber o inferno. O dano de quem não teme a Deus é perder Jesus para sempre. Esse é o maior dano. Não tem um prejuízo maior, não tem dor maior, não tem ausência maior do que você passar a sua eternidade sem Ele, o seu Redentor, o seu Salvador, o amado das nossas almas. A ausência de Deus é a maior expressão de dor que haverá no inferno.
Não é o fogo, não é o ranger de dentes, tudo isso vai ser sofrível para a nossa carne, mas a nossa alma vai angustiar eternamente e saber, perdemos para todo sempre a presença gloriosa daquele que é a perfeição do amor da minha vida. Quem ama teme, quem ama respeita valores, quem ama cumpre princípios. Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 22, disse-lhe Jesus, disse-lhe Judas, aliás, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quem teme ama, respeita valores e cumpre princípios. Cornélio foi um homem visitado pela presença de Deus, em primeiro lugar, piedoso, submisso, em segundo lugar, temia a Deus, mas em terceiro lugar, Cornélio foi um homem que recebeu a visitação do Senhor, porque era um homem que fazia esmolas a todo o povo. E aqui é um fato interessante. Cornélio estava sempre pronto para ajudar o pobre, sempre pronto para agir com misericórdia com o seu dinheiro. Interessante, o meu dinheiro na casa de Deus atrai a atenção de Deus para mim. Você já parou para pensar nisso? Não é um emblema de você ser um dizimista, um ofertante. Não é essa assinatura de você ser um dizimista fiel. É do seu dinheiro, é do meu dinheiro, está comprometido para ajudar o pobre. Seja o pobre físico, seja o pobre espiritual. Porque o meu dinheiro contribui para a pregação do evangelho para o pobre espiritual, para o miserável espiritual. Não há vida cristã sem atos de justiça, sem nos comprometermos com os necessitados. A pregação do evangelho e ato de justiça precisam caminhar juntos. O Senhor deu o pão do céu, Jesus também deu o pão da terra. Temos que estar comprometidos com tudo que temos, com tudo que somos, sermos missionais com os nossos negócios, sermos missionais na nossa carreira. A minha vida profissional é para a glória de Deus. O rendimento, a prosperidade financeira que o meu negócio, a minha carreira me proporciona, tem que ser para a glória de Deus. E nada glorifica mais a Deus do que uma alma salva. Nada. Não há uma oração nossa que seja capaz de glorificar mais a Deus do que quando pregamos o evangelho e um pecador se arrepende. Cornélio era um homem que fazia esmolas a todo o povo. O dinheiro de Cornélio atraiu a atenção de Deus. O dinheiro de Cornélio chamou a atenção de Deus. Olha o que o anjo responde para Cornélio em Atos capítulo 10, versículo 4. E o anjo lhe disse, preste atenção, versículo 4 de Atos 10, e o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. O meu dinheiro, na casa de Deus, com o coração íntegro, chama a atenção do céu, para que a presença dele me visite. Interessante, Jesus não chamou o dinheiro de Senhor à toa. Nada em todas as escrituras recebeu o título de Senhor, senão o dinheiro. Mamon. Mamon é a palavra grega para definir dinheiro. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou vai agradar um e vai entristecer o outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon e as riquezas. Quando Cornélio coloca o dinheiro dele, isso chama a atenção do Senhor. E a glória de Deus, um dos motivos para a presença gloriosa do Espírito Santo na casa de Cornélio vir, foi porque ele era um homem submisso, que temia a Deus, mas porque o dinheiro dele estava no lugar certo, para a glória de Deus. Quarto lugar para nós concluirmos, e essa conclusão vai ser breve, porque eu falei exaustivamente sobre isso ontem à noite. 4 características porque a vida de Cornélio atraiu a presença de Deus para sua casa, para sua família e para os seus amigos. Em primeiro lugar, ele era um homem submisso. Piedade é entrega completa a uma vontade de um Senhor. Em segundo lugar, ele temia a Deus. Nós devemos temer o dano que podemos sofrer por não fazer o que Jesus nos manda. Em terceiro lugar, o dinheiro dele era para a glória de Deus. Mas em quarto lugar, o texto de Atos 10, versículo 2, diz que ele era um homem de contínua oração. O que é contínua? Aqui ele revela um padrão bíblico de vida de oração. Vida de oração, queridos, tem que ter um padrão bíblico.
A oração que você faz antes das refeições, ela é importante para demonstrar gratidão, mas ela não constrói um padrão bíblico de oração, de vida de oração. A oração que você faz antes de dormir, sabe aquela oração antes de dormir? Com Deus eu deito, com Deus eu me levanto, com a graça de Deus, do Divino Espírito Santo. Eu fui um bom católico, essa também não resolve. A oração que atrai a presença de Deus é aquela que faz parte da nossa vida. Eu não tomo uma decisão sem clamar o nome dEle. Eu não tomo uma atitude sem perguntar para Ele, sem compartilhar com Ele. Eu não me movo sem saber o que Ele espera de mim. Eu não me movo sem trocar uma palavra com Ele, porque eu dependo dEle, eu preciso falar com Ele. A minha devoção, a minha fé não pode ser uma relação com Deus ausente nos nossos diálogos, em todo momento. Orar em todo tempo. Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 5, versículo 17, orar sem cessar, esse é o padrão bíblico. Algumas pessoas dizem, pastor, mas é impossível orar sem cessar, porque com 10 minutos de oração eu já pedi tudo que eu tinha que pedir, eu não tenho mais que pedir, esse é o problema. Pensamos que oração faz parte da liturgia das nossas necessidades, e não compreendemos que oração não é liturgia para atender as nossas necessidades, oração é relacionamento constante com o nosso Deus. Oração é relacionamento. Homens e mulheres intensos na sua vida de oração começam a descobrir um lugar. Evangelho de João capítulo 4 fala de um grupo de homens, de uma qualidade de pessoas, de homens e mulheres que o Pai procura. Quem são esses que o Pai procura? O Pai procura, o Pai está indo ao encontro. Quem são esses? São adoradores. Agora entendam uma coisa, vocês têm filhos pequenos, não tem? Quantos anos tem o mais novo? 6 anos. Vocês procuram ele, quando você percebe que ele não está na sala, você vai procurar ele aonde? Por exemplo, não está na sala, onde que ele pode estar? No quarto. Se não estiver no quarto, onde que ele pode estar? Na cozinha? No banheiro? Mas vocês saem para procurá-lo no shopping? Não, vamos procurar o nosso filho, ele não está em casa, ele está no shopping, vamos lá ver se ele está no shopping. Ou 3, 4, 5 quadras fora da sua casa? Não, pais que têm os seus filhos, procuram os seus filhos em casa. O texto de João 4, quando diz que o Pai procura adoradores, está querendo dizer que o Pai está procurando os adoradores onde eles devem estar. O Pai não está em busca de filhos perdidos. Adoradores não são homens e mulheres perdidos. Adoradores são homens e mulheres que estão no lugar certo, para o momento certo, para dar a glória ao único que é devida toda a honra e toda a glória. E adoradores é uma condição. Adoração não são as canções que cantamos, não são as músicas que tocamos. Adoração é uma condição que nós construímos na nossa vida, alcançamos esse lugar por causa de uma vida de intensas orações. Uma vida de intensas orações nos leva para esse lugar chamado adoração. Oração, relacionamento, e adoração é intimidade com Ele. Vida de oração, qual é o assunto? Eu sou o assunto, Ele é o assunto, o mundo é o assunto, a minha família é o assunto, as minhas necessidades são o assunto. E adoração, só Ele é o assunto, só Ele é o assunto, só Ele é a pauta da minha fala, só Ele é a minha busca. Esse é o lugar. Cornélio, a presença de Deus foi na casa dele, porque tinha um motivo. Submisso, temente a Deus, o seu dinheiro estava no lugar certo para a glória de Deus, e ele era um homem que buscava um lugar. E qual é esse lugar? Estar na presença do seu Senhor. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê temor, que o Senhor nos dê direção, para que quando Ele nos chamar, nos buscar, estejamos no lugar que devemos estar, na presença dEle, porque esses são os tais que o Pai procura, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vamos ficar de pé, queridos? Vamos orar? Será que poderíamos ter um tempinho de adoração, enquanto nós oramos? E passo a palavra para o pastor Daniel. Queridos, a igreja é a última barreira de contenção. Somos nós, são vocês. Nós somos a última barreira de contenção. Sem a igreja, não pense que você já viu maldade. Não, você não viu maldade ainda. Você não viu. Nosso Deus é muito gracioso, Ele está nos poupando da maldade maior. A igreja é a última barreira de contenção. Sem a igreja, o iníquo tomará todo o governo. Nós não precisamos viver isso e não podemos deixar família, casa,
parentes, pessoas que amamos passar por isso. A igreja é a última barreira de contenção. É a igreja, é você. Mas essa igreja é a igreja que atrai a presença da glória de Deus. Feche os teus olhos por um instante, vamos orar. Faça uma oração a Deus, você aí. Existem algumas orações que as pessoas não podem fazer por nós. Que essa palavra possa frutificar no seu coração. E o Espírito Santo possa extrair de você, de mim nessa noite, uma oração, um comportamento, uma decisão, um voto ousado. Seja nessa noite violento nessa sua oração. Seja nessa noite agressivo na sua oração. Seja violento para romper com algumas cadeias que ainda te aprisionam. Grita para Ele, diga, me perdoa, Senhor, Ele vai te perdoar. Grita para Ele, me salva, Senhor, e Ele vai te salvar. Grita para Ele, Senhor, eu te quero, me recebe, Ele vai te receber. Ele está pronto para atender o clamor de homens e mulheres agressivos, violentos. Ele está pronto para ouvir a voz de homens e mulheres desistidos desse mundo. Desista desse mundo. Desista dos prazeres desse mundo. Ele está pronto para vir com a presença da glória dele sobre a vida de homens e mulheres entregues, homens e mulheres que queiram dizer, tudo é teu, eu sou teu, minha vida só tem valor se estiver em ti. Nessa noite, se você está aqui nesse lugar e o seu desejo é se jogar na presença desse Deus glorioso e gracioso, aí no seu lugar, coloque a mão no seu coração e adore o nome dele, e adore o nome dele, e glorifique o nome dele, porque ele é santo.